Bom dia, Arthur, tudo bem? Você está me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Vou esperar só mais uns 3 minutinhos para entrar mais alguém para a gente iniciar, tá? Ok. Para ver se entra mais alguém, a gente inicia. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora dá para a gente iniciar. Bom dia, meninos. Gessé, Osimar, Arthur, já falei. Sejam bem-vindos à aula. Coloquem aqui já no bate-papo o nome de vocês e a turma para registrar a presença, tá? De vocês, por favor. E aí eu vou fazer o compartilhamento de tela agora. Só um minuto. É isso. Vocês já estão conseguindo visualizar minha tela? Sim, Sim? Ok. Nós vamos falar sobre conservação de energia, tá? Da energia. Energia potencial e conservação da energia. Quando a gente fala de energia, de conservação de energia, não tem como a gente separar ela da energia potencial. Energia potencial é qualquer energia que pode ser associada à configuração de um arranjo, de um sistema de objetos que vão exercer força uns sobre os outros, tá? Então, algumas formas de energia potencial. A energia potencial gravitacional, né, presente no planeta Terra, energia potencial elástica, são os dois tipos, tá bom? Essa parte hoje é mais teórica mesmo. Quando a gente fala desses dois tipos, a gente vai falar também do trabalho e energia potencial. Quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de energia cinética, é a energia necessária para realizar um trabalho. Então, a variação dessa energia em potencial é ΔU, que é a energia potencial gravitacional elástica, e ela é definida como negativa do trabalho realizado pela força gravitacional elástica sobre o objeto. Então, é a variação da energia potencial, né? É o ΔU, ela é definida como negativa do trabalho realizado pela força sobre o objeto. Quando eu falo dessa variação de energia, eu estou falando ou de energia gravitacional ou de energia elástica, tá? Como aqui na imagem, ó, presta atenção. Tá vendo? Ó, tem uma força que está exercendo indo para o lado direito, outra para a esquerda. E ΔU é igual a menos trabalho, porque seria a variação de trabalho negativo realizado pela força. Então, se eu tenho um trabalho realizado com uma força sobre ele, quer dizer então que eu estou perdendo energia, porque eu estou realizando o trabalho. Por isso o trabalho ele é negativo, tá? E aí a fórmula é essa aqui, ΔU é igual a menos W. W representa o trabalho.
Então, nessa figura, o que a gente tem? Um bloco preso a uma mola, né? Que inicialmente está em repouso, então inicialmente o x é igual a zero, como representado aqui. X igual a zero. E é colocado em movimento para a direita, que é a imagem A. Ó, imagem A, tá vendo? Movimento para a direita. Quando o bloco ele se move para a direita, no sentido indicado pela seta, a força elástica da mola realiza o trabalho negativo sobre o bloco. Então, quando vai à direita, o trabalho negativo está sobre o bloco. Quando ele está à esquerda, o trabalho... Quando no B, mais tarde, quando o bloco ele se move para a esquerda, em direção ao ponto X, a força da mola realiza trabalho positivo sobre o bloco. Tá? Então, quando é contrário, negativo sobre o bloco. Quando é a favor do bloco, no mesmo sentido, é positivo sobre o bloco. Existem esses dois pontos, tá? Então, olha só. Forças conservativas e dissipativas, né? Então, a gente vai supor as seguintes questões. Nós temos um sistema fechado por dois ou mais objetos. Depois, uma força ela vai atuar entre um objeto que se comporta como uma partícula e o resto do sistema. Quando a configuração do sistema varia, a força está realizando trabalho, W1, sobre o objeto, transferindo energia cinética, né, que a gente vai chamar de K, do objeto para outra forma de energia do sistema. Quando a mudança de configuração se inverte, a força ela inverte o sentido da transferência de energia, ela vai realizar um novo trabalho, que a gente vai chamar de W2 no processo. Então, olha só, em uma situação na qual a relação W1 é igual a menos W2, é sempre verdadeira. O outro tipo de energia é uma energia potencial e dizemos que é a força conservativa. Uma força ela não é conservativa, é chamada de força dissipativa. A força de atrito cinético e a força de arrasto são forças dissipativas. Vocês conseguiram compreender isso aqui? O que quer dizer? Quer dizer que quando você tem uma situação como essa do bloquinho aqui, ó. Eu tenho uma força que está contrária ao bloco no ponto 1, a minha força de trabalho é negativa. A favor do meu bloco, minha força de trabalho está positiva. Então, quando eu tenho uma situação como essa, em que eu tenho sempre uma força de trabalho negativa, eu tenho uma força de trabalho que é igual a uma força de trabalho negativa, em um potencial de energia, eu chamo isso de conservativa, tá? Energia conservativa. Mas quando essa força ela não é conservativa, a gente chama ela dissipativa. Em quais situações? Quando tem uma exerção de força de atrito, tá? Aí, nessa situação, a gente chama de força dissipativa. Ficou claro? Vocês entenderam? Isso é independente da trajetória do trabalho. Então, quando a gente fala do trabalho total realizado em uma força sobre uma partícula, ela vai mover ao longo de todo o percurso. Esse percurso fechado, eu vou dizer que esse movimento aqui, esse ângulo desse percurso, ele é zero. Mas se o trabalho realizado de A a B, olhem a imagenzinha. Espera aí, voltei sem querer. Mas se o trabalho realizado aqui, ó, olha a imagem. Ó, se uma força ela é conservativa, o trabalho realizado pela força não depende da trajetória entre os pontos A e B. Por isso, é um percurso fechado e é igual a zero. E o trabalho realizado pela força em um percurso fechado é zero, tá? Então, ó, se a força ela é conservativa e o trabalho é realizado em um percurso fechado, entre os dois pontos, ó, ponto A e B,
Esse trabalho realizado por essa força no percurso fechado, ele é igual a zero, tá? Então, é isso que a gente está falando isso aqui, ó. Quer dizer que o trabalho 1 do ponto A e B é igual ao trabalho 2 do ponto A e B, porque em um percurso fechado é igual a zero. Mas se por um acaso o trabalho realizado desse ponto A e B ao longo da trajetória 1 de trabalho AB1 seja realizado de B para A ao longo da trajetória do trabalho 2, então essa força ela é conservativa e o trabalho total ao longo desse percurso ele deve ser sempre zero. Quer dizer que se eu somar os dois trabalhos que eu tenho dentro desse circuito aqui fechado, eu vou ter tudo isso igual a zero, tá? Separando para diferenciar cada trabalho, sempre o meu trabalho 2 ele vai estar negativo, tá? Então, a força ela é conservativa quando dentro de um circuito fechado, de um ponto a outro, ele vai ser igual a zero, e aí eu tenho uma força de trabalho negativa, tá bom? Olha um exemplo. Queijo gorduroso, né? Aqui tem uma figura, tá vendo? Mostrando aqui um queijo de um ponto A até um ponto B. Presta atenção aqui, ó. A força gravitacional ela é conservativa, então o trabalho realizado não vai depender da trajetória, tá? Uma coisa que a gente não pode esquecer. E aí a gente tem. Então a figura, né, 8.5, mostra um pedaço de queijo de 2 kg. O queijo gorduroso se desliza por um trilho sem atrito de ponta A. Lembrando, por que tem que ser sem atrito? Para ser força conservativa. Se for com atrito, ela é dissipativa, tá? Do ponto A ao ponto B. O queijo vai percorrer uma distância total de 2 metros ao longo do trilho e uma distância vertical de 0,80 metros, né? Qual é o trabalho realizado sobre o queijo pela força gravitacional durante o deslocamento? Eis a pergunta. Então, a gente tem aqui, ó, cálculo. Então, a gente vai escolher a trajetória tracejada, né? Formada por 2 segmentos. Então, a gente tem um segmento na horizontal, um ângulo é constante, que é igual a 90 graus. Então, vamos pegar essa imagem aqui, ó. Essa daqui. A gente tem uma trajetória na horizontal com um ângulo de 90 graus. Estou usando essa, tá? E aí, o deslocamento do segmento horizontal ele não é conhecido. Então, o trabalho realizado por essa força gravitacional do segmento no segmento vertical, a gente já tem um deslocamento de 0,80. Aqui, ó. Estou dizendo que esse deslocamento é de 0,80. Na vertical, na verdade, gente. Desculpa. Aqui é 0,80. Aqui é 90. Aqui é 0,80, tá? Na vertical. Então, o ângulo é constante e ele é igual a zero. Assim, o trabalho realizado na trajetória é qual? Então, vamos lá. O trabalho total, tá? E aí, a gente vai... A fórmula que a gente utiliza é essa formulazinha aqui, cosseno de 0 graus. Agora, eu vou substituir, tá? Então, qual é o meu peso que eu tenho desse queijo? 2 quilogramas. Vezes a trajetória dele, 9,8 metros por segundo, tá? Cosseno de zero, tá, gente? 0,80, cosseno de zero é 1. Então, é igual, que multiplicando tudo isso, é 15,7 joules. Então, o trabalho total realizado por essa força é 15,7 joules. Esse é um trabalho realizado pela força ao longo, né, dessa trajetória, representada por essa linha cheia aqui, tá? Sempre a linha cheia.
No caso geral da força, ela vai variar de acordo com a posição do trabalho, tá? Energia potencial ela é dada pelas seguintes fórmulas. Mamãe tá dando aula, vai lá. Vai lá. Com papai, vai. Então, nós temos esses dois módulos aqui de calcular. A gente vai calcular isso aqui não, só para vocês conhecerem a energia potencial dessas duas forças, tá? Isso aqui envolve cálculo mais coisado. Então, uma partícula de massa m, quando ela se move verticalmente ao longo de um eixo y, o sentido positivo é para cima, e quando essa partícula vai se deslocar para o ponto yi, para o ponto y, para o ponto yi para um ponto yf, a força gravitacional que realiza o trabalho sobre a partícula, essa variação ela vai corresponder a um sistema de partícula terra. E para a gente calcular, a gente vai calcular isso daqui. Isso aqui envolve cálculo 2. A gente não vai fazer isso aqui não, calcular dessa fórmula não, tá? Então, a energia potencial gravitacional ela é associada ao sistema da partícula terra e vai depender da posição em que essa partícula está. Então, o que vai ter de ponto importante que eu tenho que considerar? Posição, tá? Que é a altura dela. E sempre a referência ao ponto pelo qual essa partícula está saindo. Se a gente tivesse com aula presencial, ficaria mais fácil mostrar para vocês como representar isso aqui. Porque esses cálculos aqui vocês já devem até ter visto em matemática, um pouquinho de módulo. Na verdade, é mais no terceiro do que no segundo. Função modular, vocês já estudaram em matemática? Cálculos mais práticos agora no segundo? Vocês estão me ouvindo? Meninos, estão ouvindo a aula, pelo menos? Sim, professor, estamos escutando. Ah, tá. Então, gente, uma energia potencial... Estão entendendo pelo menos o conceito? Tá entendendo, Jessé, Arthur, Zimar? Sim, professor. Sim, professor. Ou tá complicado? Tá não, professor. Sei não, hein? Vocês estão respondendo com muito desânimo. Nós só observa, professora. Ai, gente. Então, em um sistema bloco, né? Um bloco ele está se movimentando numa extremidade de uma mola constante. Essa mola ela é elástica. Quando o bloco ele se desloca para um ponto x, y, para um ponto xf, a força elástica, que é xf, vai ser igual a menos kx. E realiza o trabalho sobre o bloco. A variação vai corresponder ao potencial elástico desse sistema bloco E. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui gigantesca, tá? Essa variação da energia é igual a integral, isso aqui é a função integral, tá? Que a gente faz um módulo de xi vezes xf. Tudo isso vezes a minha força de trabalho, que é menos kx, vezes ΔX, que é igual ao K. E aí, feito tudo isso daqui, a gente substitui esses valores e vai chegar nessa formulazinha pequenininha aqui, que é uma configuração de referência dessa mola que está relaxada no ponto XI, que é o seu ponto inicial, antes dela exercer qualquer força, tá bom? Então, para a gente calcular isso, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. O x é igual a meio de kx ao quadrado. Aí, usando a fórmula, basta a gente substituir os valores que a gente tem para k e o valor que a gente tem para x e resolver os cálculos, tá? Nesse caso não deu, mas exercício como exemplo, basta a gente fazer isso, tá? A gente vai pegar, então, substituir o valor que a gente tem para k, o valor que a gente tem para x,
multiplicar tudo isso aqui. Meninos, então hoje nós vamos ficar só com esses conceitos. E aí, na próxima aula a gente continua com esses exemplos aqui, tá bom? Sobre essa questão de conservação, tá? Só para a gente concluir, então, olha só. O princípio da conservação de energia consiste em quê? Em um sistema isolado, no qual todas as mudanças de energia são causadas por forças conservativas. A energia cinética é a energia potencial as que podem variar, mas a soma, a energia mecânica do sistema vai permanecer sempre constante. Ezinho quer dizer energia mecânica, tá? Então, a energia mecânica do sistema vai ser sempre o quê? A soma potencial U dessa energia cinética K de todos os objetos do sistema, tá bom? Então, só para a gente concluir, ficar com essa definiçãozinha aí, tá? Aí, semana que vem, na nossa próxima aula, a gente fala um pouquinho mais de exemplos e de exercícios sobre isso, tá bom? Vocês querem falar alguma coisa? Isso quer dizer que o seguinte, que energia mecânica é igual a minha energia cinética, mais a soma da minha energia potencial, que é o U, tá? Que é tudo isso é energia mecânica. Então, a gente vai fazer que energia cinética é igual a menos da energia potencial, tá? E minha energia potencial é igual a menos trabalho. Feito isso, o ΔK é igual ao W, porque energia cinética é energia de trabalho, então elas têm que ser igual. Então, a soma da minha energia potencial mais a soma da minha energia cinética, ela é para qualquer estado do sistema, vai ser sempre isso, vai ser sempre igual à soma da minha energia cinética e energia potencial para qualquer outro estado do sistema. Então, eu chego na seguinte fórmula. Energia mecânica é igual à variação da minha energia cinética mais a variação da minha energia potencial, tudo isso igual a zero. Essa é a fórmula que eu tenho que utilizar, tá bom? Então, por hoje é só. Vocês têm algo a perguntar? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? De boa? Então, tenha uma boa semana, um bom final de semana. A gente se vê semana que vem, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Ô, professora, Oi. ano que vem, será que já vai começar com as aulas presencial ou vai continuar com online ainda? Eu acho que existe a possibilidade de voltar Ah, sim. presencial, Então, mas tá assim, é uma opinião minha, tá? Porque muita coisa já tá voltando à normalidade. Então, eu acredito sim que ano que vem volta as aulas presenciais também. Ah, sim. Certo, então. Obrigado. Essa modalidade de distância tá complicada para todos, né? É. Mas acho que volta. Acho que volta sim. Podem ficar tranquilos. Vamos torcer que volte, né? Torcer para que volte logo, né? Claro, eu não sei como vai funcionar, porque eu imagino que vai ser um sistema assim de que a gente vai continuar tendo as restrições de uso da máscara, né? Tentar se proteger. Acredito que isso ainda vai manter. Mas volta. E ano que vem vocês vão continuar a sala com os mesmos alunos ou vai mudar de novo? Aí eu já não sei, porque isso aí já parte da coordenação da escola, né? Ah, sim. Aí eu não sei. Nós teremos uma reunião de conselho no final desse mês, né? Acho que dia 18, mais ou menos. E aí acho que vai falar um pouquinho dessas questões, ver como que vai ficar também. Certo, então. Obrigado, hein, professor? De nada. Fica com Deus, viu? Tenha uma boa semana, bom final de semana, porque a gente só se vê uma vez, né? Até semana que vem. Até, professor. Com Deus. Tchau, com Deus. Até.